Eu administro um museu cheio de objetos amaldiçoados. Meu chefe diz que é só lixo do velho continente. Eu trabalho num museu de itens assombrados. Ou pelo menos é o que diz a placa na frente. Na real é mais um pega-turista do que um museu de verdade. O lugar é entulhado de tranqueira do chão ao teto, metade provavelmente vinda de feiras de antiguidade e paurão velho. As prateleiras envergam com peso de boneca rachada, espelhos manchados e pote de sabe-se lá o que. Metade da coleção nem tá listada no livro caixa antigo na minha mesa. E os registros que existem são num garrancho tão feio que parece código secreto. Meu trabalho é uma mistura estranha de guia turístico, contador de histórias e vendedor. Eu levo os curiosos pelos corredores apertados e inventando as histórias dos supostos itens assombrados. Às vezes alguém faz uma oferta, geralmente depois das cervejas, e uma aposta. E se o preço for bom, a gente vende. A gente sempre avisa, claro. Explica o que dizem que o objeto faz, o que fez com donos antigos e como é melhor deixar quieto. Mas avisos parecem atiçar a curiosidade, não o contrário. A maioria sai rindo, agarrando seu tesouro amaldiçoado autêntico. Alguns voltam um pouco menos alegres. Temos uma política rígida de não devolução. Uma vez que o item sai, o problema é seu. Você ia se surpreender com quanta gente tenta testar essa regra. Se eu ganhasse R$1 por cada walk e entrar bufando, agarrando na boneca antiga ou bicho de pelúcia que comprou pro neto, eu já tinha grana pra comprar um museu de verdade. Sempre dizem a mesma coisa. Começou a se mexer sozinho, ou os olhos ficam me seguindo. Eu só sorrio e aponto pra placa atrás do balcão. Sem reembolso, sem troca, sem exceção. Se eu tivesse que contar quantas vezes isso aconteceu, eu ficaria sem dedos. E honestamente, a gente provavelmente tem algum item no estoque que poderia ajudar com isso também. Meu caso favorito até agora foi um pai que comprou o que ele achava ser um boneco comandos em ação de colecionador. Era uma imitação barata listada no meu caderno como o veterano. Avisei que a gente não tinha certeza do que ele fazia, mas o cara só riu e disse que o filho adorava a boneca de soldado. Uns dias depois, ele entrou correndo na loja, o boneco numa mão e o filho sendo arrastado no chão na outra. O moleque gritava no que eu só posso presumir ser tupi-guarani influente. Foi aí que eu decidi que talvez a gente finalmente tivesse descoberto o que o veterano fazia. Claro, não havia muito que eu pudesse fazer por ele, só apontei para a placa atrás do balcão. Sem reembolso, sem devolução, sem exceção. Ele ficou parado vermelho antes de virar as costas e sair marchando do museu. Algumas pessoas simplesmente não leem as letras miúdas. Nem tudo que aqui é uma bugiganga boba que te faz falar numa língua indígena da noite pro dia. A maioria das coisas provavelmente não faz nada, só tranqueira velha com história de fantasma pra turista via carteira. Mas de vez em quando algo realmente funciona. E quando funciona, raramente é inofensivo. Se eu fosse chutar, diria que metade do que tá aqui é peso morto. E pelo menos um quarto do resto pode te matar de um jeito criativo e desagradável. Coisas assim são provavelmente o principal motivo de eu querer compartilhar minhas experiências aqui. Eu sou o único funcionário há uns 2, talvez 3 meses. E sinceramente, gosto que seja assim. O cara que trabalhou aqui antes de mim sumiu um dia sem avisar. Sem ligação, sem bilhete, nada. Imagino que é o que rola quando você não segue as regras desse lugar. Mas já já eu chego lá. É um trabalho calmo no geral. Alguns turistas entram todo dia, fuçando, tirando fotos, fingindo que não estão com medo. E mesmo quando o lugar tá vazio, nunca parece realmente vazio. É um zumbido baixo no ar, como se o próprio prédio estivesse respirando. Você se acostuma depois de um tempo. Quanto ao meu chefe, não me preocupo muito com ele. Walter só aparece uma vez por semana, sempre no mesmo horário, sempre vestido como se fosse para um velório. Pra mim, tá ótimo. Me dá tempo de curtir o silêncio, ou que quer que passe por silêncio num lugar como este. O dono do lugar é um cara mais velho que eu passei a ver como um avô. Ele é o tipo de homem que parece ter saído de uma foto antiga, sempre vestido no mesmo terno preto perfeitamente passado, com uma gravata borboleta vermelho sangue, parecendo algo de um jantar gótico. Nunca ouvi usar outra coisa. A cabeça dele é completamente careca. Por lhe dá um ponto que o brilho poderia se qualificar como uma das anomalias que mantemos em exibição. Apesar da aparência, ele é um homem genuinamente gentil, fala mansa, paciente e sempre carrega aquele ar calmo que de alguma forma torna as partes mais estranhas do museu um pouco menos perturbadoras. Eu ainda não sei por que ele decidiu me contratar. Eu não tinha experiência nenhuma com antiguidades, história ou sobrenatural. Mas ele só sorriu durante a entrevista e disse: "Você vai se dar bem." Ainda não tenho certeza se ele se referia ao trabalho ou a outra coisa. O nome real dele é algo que eu nunca consegui pronunciar. É longo, cheio de sons estranhos que não se encaixam direito na minha boca. E eu tenho certeza que tem a ver com qualquer que seja a terrinha de onde ele veio. Ele nunca me corrige quando eu erro. Ele só dá aquela risada baixa e calorosa. Então, comecei a chamar ele de Walter. Ele parece não se importar. Honestamente, ele tem cara de Walter. Ele sempre aparece no fim da semana, pontualmente, carregando aquele mesmo sorriso calmo. Ele me entrega um maço de notas novas, geralmente uns R$1.500, e me diz pra continuar o bom trabalho. Às vezes ele bota um extra, ou um pirulito, como um prêmio por sobreviver mais uma semana neste hospício.
É o tipo de coisa que um avô faria se seu avô cuidasse de um museu mal assombrado e parecesse não envelhecer um dia. Ele não gosta de falar muito sobre o museu. Eu já tentei perguntar de onde vêm todas essas coisas, mas ele sempre desconversa. Os turistas também tentam. Alguns ficam corajosos depois de umas histórias de fantasmas e perguntam se o lugar realmente é assombrado ou se ele trouxe tudo de algum lugar específico. Ele só dá uma risadinha, balança a mão e diz: é tudo tranqueira da terrinha. Então muda de assunto antes que alguém possa perguntar que terrinha é essa. Eu parei de insistir. Algumas coisas aqui é melhor deixar sem explicação. Claro, não seria um museu assombrado decente sem suas regras, como eu mencionei. A primeira é simples. Toda manhã, antes de abrir, eu tenho que desenhar uma linha reta branca na soleira da porta. Nada chique, só um traço sólido com um pedaço de giz. Walter insiste nisso. Diz que é tradição. Então, todo dia, eu pego o tijolo de giz da gaveta que eu arrasto pela entrada até ficar uma marca limpa e uniforme. Eu não sei bem para que serve. Talvez seja uma superstição antiga da terrinha. Ou talvez seja só para manter os turistas mais supersticiosos e entretidos, mas eu notei que algumas pessoas param na hora assim que vem a linha, como se de repente lembrassem que deixaram o forno ligado. Elas dão meia volta e vão embora sem dizer uma palavra. Talvez a linha previna algo de entrar, ou talvez impeça algo de sair. A próxima regra é sobre o colar que o Walter me deu no primeiro dia. Ele chamou de meu equipamento de proteção. Suas palavras exatas foram: já ouvi falar em Chernobyl? Trate isso como seu traje de proteção. Eu ri na hora, mas ele não. É uma coisa simples. Um amuleto oval branco como osso, talvez feito de osso, sei lá. 3 linhas de símbolos estranhos estão esculpidas nele, rasas, mas nítidas para refletir a luz. Eu perguntei o que os marcos significam, mas ele só sorri e diz: elas te impedem de virar parte da coleção. Eu não sei se ele tá brincando. De qualquer forma, eu não tiro o colar, nem quando eu vou embora à noite. Especialmente não então. A terceira regra provavelmente é a mais sinistra, e é sobre não responder a nada quando eu estiver sozinho. Sem vozes, sem chamados, sem batidas, nada. Se algo fizer um barulho quando eu não tiver mais ninguém no museu, eu devo ignorar completamente. Walter nunca explicou o porquê. Ele só me olhou com aquele sorriso educado e disse: melhor não ser educado com o que não existe. Eu acho que alguns dos itens aqui não gostam de ser ignorados e querem ver se conseguem uma reação. Às vezes tarde na noite eu ouço batidinhas fracas vindo de uma das salas do fundo, ou um sussurro que parece vir da ventilação. Nas primeiras vezes eu quase respondi por instinto, mas aí lembrei da regra. Agora só mantenho a cabeça baixa e finjo que não vi nada. Até agora funcionou. Também tem um monte de regras sobre os objetos em si, claro. Essas são mais difíceis de decorar, principalmente porque são muitos e novos aparecem com mais frequência do que você imagina. Aí que entra o caderno antigo. Quem quer que eu mantivesse antes de mim fez um bom trabalho registrando tudo que entra, sai ou de alguma forma encontra o caminho de volta. Uma das grandes lá é regra B45. Alimente a cabeça falante. Eu chamo ele de bastião. Ele fica numa caixa de vidro perto dos fundos e você tem que alimentá-lo pelo menos uma vez a cada 2 semanas. O caderno não diz o que acontece se você não fizer isso. E eu não pretendo descobrir. Bastião come qualquer coisa. Metal, plástico, madeira, o que for. Ele tritura como um processador, mas é aí que vem um averso. Só dê a ele o que você mesmo comeria. Nada Sharp, nada tóxico, nada que você encontraria debaixo de uma bancada. Eu geralmente dou um sanduíche ou uma paçoca. Ele parece gostar do crocante. A história diz que o último garoto que tentou alimentá-lo com pregos e esprolas foi estripado por dentro pouco tempo depois. Sendo verdade ou não, eu não vou arriscar. Bastião tem uma mordida feia para algo sem corpo. D9 é a máquina de escrever. É um modelo Hamilton preto antigo que ainda funciona, de alguma forma. A regra é simples: nunca leia o que ela escreve sozinha. Eu já vi ela começar a teclar sozinha depois de fechar, as teclas se movendo como se dedos invisíveis estivessem trabalhando. Uma vez, eu espiei o papel e vi meu nome no meio da página antes de arrancá-lo e queimá-lo. Ela tem estado bem quieta desde então. J4 é o globo de neve. Eu gosto de pensar nele como o boletim meteorológico do museu. Balance uma vez, gentilmente, e os floquinhos começam a cair. Balance 2 vezes e uma tempestade começa em algum lugar lá fora. Só posso imaginar o que aconteceria se